Está no ar a 11ª edição do programa Descomplicando a Lição do terceiro trimestre de 2025. Esse é um programa que ajuda os professores a prepararem seus conteúdos para a apresentação na sua unidade, na Escola Sabatina. Nosso propósito é esse, exatamente ser um auxílio aos professores. Não quer dizer que o que apresentamos aqui seja necessariamente que os professores vão apresentar nas suas classes, mas o nosso propósito é dar algumas orientações e talvez aumentar o poder de explicação para que os professores possam dirimir todas as dúvidas dos seus alunos quando estiverem ministrando diante da sua unidade. Então, nesse trimestre nós temos uma lição muito próxima de nós, porque tudo que aconteceu lá no Egito, estamos falando sobre a saída do povo de Deus, e agora nós já estamos, a lição 11 vai tratar de um aspecto dessa saída para além da travessia do Mar Vermelho. Nós estamos no pé do Monte Sinai e os episódios que aconteceram têm uma relação direta conosco. Então são lições importantes para o povo de Deus atual. E nós estamos então vendo o livro de Êxodo, porque é como sentimos aqui, né? A equipe toda aqui sente que é um momento muito grande dado por Deus, uma manifestação da graça de Deus para que o povo de Deus se prepare, porque o Senhor está voltando. Nessa semana, o assunto da lição é apostasia e intercessão. É importante demais esse assunto para nós, porque o povo de Deus vai estar sendo apresentado a um sistema, né, a um ambiente onde pode ser que, se a visualização das coisas que são relacionadas com o reino de Deus, se elas estiverem de qualquer modo obstruída, se a visão estiver obstruída, é provável que algum aspecto de apostasia possa surgir. Então, é uma lição importante, chamo sua atenção, para que nós tenhamos um pouco de visão mais aprofundada sobre as questões atuais. Então, vamos ao assunto da lição. Primeira coisa, né, é a figura que aparece aqui, uma figura que ela não é muito simples, mas é proposital, ela é intencional, para lhe mostrar que nós estamos lidando com a criação de Deus. São dois universos que estão unidos. Eu não sei se essa foi a intenção do ilustrador, mas é importante que eu mostre aqui um aspecto da criação de Deus que está ligado com o assunto da lição dessa semana. Deus cria o universo que está montado em duas partes. O universo chamado universo moral ou espiritual e o universo físico. E é o que está representado aqui, nessa figura. No meio está a criação do homem. O universo moral necessariamente precisa estar ligado ao universo físico, porque o universo moral é a parte da construção de Deus, de tudo que ele fez, que é o comando do universo físico. Então, não existe o universo físico sem o universo moral, porque são as leis que Deus fez que comandam todo o universo físico. Então, essas duas coisas estão ligadas. Vejam bem, o universo físico, ele foi feito de tal maneira que todas as coisas obedecem ao que está no universo moral. Então, o universo moral é ainda mais importante do que o universo físico.
O que nós temos nessa ilustração é que o pecado tenta fazer uma separação entre o universo moral de Deus e o universo físico onde nós estamos. E é por causa dessa separação que o pecado trouxe, dizendo que as coisas podem existir sem as leis que Deus fez. Essa é a questão que está aqui. Tudo pode existir sozinho, sem que precise desse universo moral de Deus. E isso não funciona. Nós não temos tempo para nos aprofundar nisto, só estamos aqui dando um vislumbre, porque isso é um assunto muito vasto. Mas, como o pecado quebra a ligação entre os dois universos, nós, a humanidade, que estamos numa situação de humanidade caída, estamos sempre ligados mais ao universo físico do que ao universo moral. Vejam que o autor coloca até que para ter uma ligação com o universo moral é mais complicado, né? Tem muitas zonas de instabilidade. Já a ligação com o universo físico é uma ligação direta, porque nós estamos, por causa do pecado, nessa situação. Então, a questão toda é que nós achamos que não precisamos desse universo se tivermos esse aqui. O erro está nisso. Quando nós estamos só nesse universo, que é o universo físico, a idolatria se torna quase que obrigatória. Nós vamos tentar entender isso ao longo da explicação da lição, porque é uma situação que a igreja precisa dominar, entender isto. E a lição dessa semana é uma lição profunda. Eu sei que nós não vamos ter tempo para mexer com profundidade em todos os assuntos, mas vou lhes mostrar alguns aspectos dessa questão. Então nós temos uma interrogação aqui no meio, que é para onde nós vamos nos estar ligados, nesse universo ou nesse aqui? Na verdade, Deus nos deu materialidade, mas essa materialidade só funciona se estiver ligada às leis que ele criou. O texto, para memorizar, diz: Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, peço-te que me risques do livro que escreveste. Ou seja, o que Moisés está fazendo é uma intercessão, dizendo que o povo não compreende essa ligação que há entre esses dois universos. Eles erram porque eles estão voltados ao universo material. É aí que está, né, a ideia de segurança no universo material. Vocês vão ver daqui a pouco como isso se apresentou de forma definitiva quando eles vão pedir um bezerro de ouro. E Moisés então intercede dizendo: olha, perdoa esse povo, porque eles não têm essa noção. Aí eles vão ter que aprender isso. Se não tiver condições, eu peço que risques, porque o meu nome do livro que o senhor escreveu, porque eu pertenço a essa situação. Eu, como profeta, estou tentando ensinar o povo. Se não há possibilidade disso, então é melhor desistir. E Deus então vai intervir. E nós vamos ver agora na lição. Vamos ver a premissa, que já começa a explicar um pouquinho desse conflito entre essa ideia de que o universo físico não precisa do universo moral. Olha só, quantas vezes em nossos próprios dias é o amor aos prazeres disfarçado por uma aparência de piedade. Uma religião que permite que os homens, enquanto observam os ritos do culto, entregarem-se à satisfação egoísta ou sensual, é tão agradável às multidões hoje como o foi nos dias de Israel. E ainda há arãos flexíveis que, ao mesmo tempo em que mantêm posições de autoridade na igreja, cederão aos desejos dos que não são consagrados e assim os induzirão ao pecado. Isso está no livro Patriarcas e Profetas, na página 317.
Ellen White falando dessa inconsistência de querer separar os dois universos. O que dá sempre uma confusão, sempre um culto onde as pessoas se entregam a satisfações egoístas. Porque sem o universo moral, o que vai acontecer é um apego ao universo físico. E se as coisas são o nosso apoio, o egoísmo vai brotar imediatamente. Vamos tentar entender isso agora. A lógica do estudo é: Deus deseja restaurar a aliança. O que é aliança? É refazer essa questão toda que ficou quebrada com o pecado. O universo moral, que é onde Deus está separado do universo físico por causa do pecado. E ele vai restaurar isso. A aliança é para ensinar, é sempre uma coisa pedagógica, como nós já vimos nas lições anteriores, é sempre para ensinar como se deve viver. Então nós vamos estudar um pouco a nossa tendência à idolatria, porque a aliança foi quebrada, e a restauração da aliança, como é que Deus vai operar na restauração da aliança. Se nós olharmos o que aconteceu no passado, nós vamos entender o que nós devemos fazer atualmente. Então vamos à lição, lembrando sempre, não esqueçam de olhar o auxiliar da lição, esses dois assuntos estão lá. E vamos ao primeiro assunto, a nossa tendência à idolatria. Eu vou contextualizar um pouco para que nós possamos nos organizar mentalmente para enxergar a lógica de tudo que está sendo ensinado nessa semana. Então, o que havia? O povo estava no pé do Sinai e lá aconteceu uma apostasia que é grave. A gravidade da apostasia do povo ao pé do Sinai. E qual é o contexto lá? Deus havia acabado de falar com o povo no Sinai, Êxodo 20, estabelecendo uma aliança, deu a lei. O povo prometeu obedecer, Êxodo 24. Mas, na ausência de Moisés, eles exigem um ídolo, o bezerro de ouro, para representar Deus. Esse é o contexto. Agora, irmãos, venham comigo aqui, porque esse contexto vai nos ensinar muito. Olha aqui. Se Deus havia acabado de falar com eles, se eles haviam recebido ou aderido à aliança, porque prometeram que iriam obedecer, agora pedem um bezerro como Deus, a pergunta que vem é: por que o ser humano, criado à imagem de Deus, constrói deuses à imagem de animais, criaturas inferiores, para adorar? Por quê? E essa é a questão que nós vamos tentar entender agora. Como a separação entre esses dois universos, o universo moral e o universo físico, causado pelo pecado, trouxe essa condição de idolatria. Olhem aqui comigo. O ser humano foi criado para adorar o Criador. Está em Gênesis 1, 26 e 27. E está também em Apocalipse 4, verso 11. Dê uma consultada nesses dois textos. Mas quando rompe a sua ligação com Deus, como ele foi feito para adorar Deus, ele não para de adorar, mesmo com a ligação rompida. Ele redireciona sua adoração para algo mais próximo, mais tangível, mais manipulável. Esse raciocínio que está aqui agora, nós vamos tentar desdobrá-lo. Então vamos olhar um pouquinho. Por que animais representam instintos que o coração caído deseja legitimar? Ou seja, adorar animais é uma representação direta dos instintos de um coração caído. Tentem ver isso aqui comigo com muita parcimônia. A palavra parcimônia quer dizer, vamos ver qual é o caminho mais curto para nós entendermos isso. Fazer um Deus com aparência de animal
é, na prática, adorar os instintos animais que ainda existem no coração humano. E quais são esses instintos animais que o pecado colocou no coração humano? Força, desejo, prazer, poder, sobrevivência. Esses são, vejam bem, instintos. Instintos são coisas que estão fora de controle. E isso é muito importante entender isso, porque nós vamos ver como o pecado causou no ser humano o que na física a gente chama de entropia, ou seja, desorganizou o ser humano. E os instintos passaram a ficar descontrolados. Então, olha só, a idolatria é uma forma de projetar para fora o que o coração deseja adorar por dentro. Portanto, o animal representa aquilo que a carne quer legitimar como valor divino. É um momento de entender como o ser humano se desequilibrou de tal maneira que o egoísmo brota de várias formas. E uma dessas formas é a idolatria. Então vejam bem, a idolatria busca deuses manipuláveis, porque quem manda é o homem, é o egoísmo. Tá claro? E não um Deus soberano. O Deus verdadeiro pede obediência, transformação, pede cruz, ou seja, pede sacrifício e pede arrependimento. Coisas que força, desejo, prazer, poder e sobrevivência rejeitam. Então, um ídolo em forma de animal, por outro lado, não fala, não cobra e não transforma. Veja que idolatria é puro egoísmo. Então, o homem faz deuses à sua imagem ou à imagem de animais, não porque queira se rebaixar, mas porque deseja se eximir da autoridade divina. Lembrem que a proposta de Lúcifer, lá no paraíso para Eva, foi: vocês serão como deuses. Portanto, um Deus superior que manda em você, nem pensar, não é? Vamos andando aqui e agora vamos tentar entender o que aconteceu. Tendo visto esses parâmetros aí sobre idolatria, vamos tentar entender o que aconteceu. Arão viu Deus, mas mesmo depois disso permitiu a idolatria mais abjeta. O que vem aqui agora adiante é exatamente o que acontece conosco. Então, chama sua atenção aqui, professor da Escola Sabatina, e alunos que assistem também. Olha aqui, Êxodo 24, dos versos 9 a 11. Nesse texto está relatado que Arão, Nadab e Abiú, lembram desses dois? Que mais adiante morreram. E os 70 anciãos subiram com Moisés no Monte Sinai e lá viram Deus. Na lição passada nós vimos que eles inclusive tiveram uma ceia com Deus. Estão lembrados? Então, a realidade física, por si só, não transforma o coração. Nem mesmo ver Deus com os próprios olhos é garantia de fidelidade. Vocês estão percebendo? Por que nós adoramos um Deus invisível? Aqui está começando a ficar bem claro para nós. Não há necessidade de nós vermos. Por isso nós não temos imagens, nós não adoramos nada das coisas físicas. O nosso Deus é um Deus invisível. Por quê? Porque não é a visão de física que transforma a gente. Mas olha só, poucos dias depois, Arão lidera a fabricação do bezerro de ouro. E ainda disse: esses são os teus deuses, ó Israel. A coisa que vem é:
Isso parece ilógico, não é verdade? Já que eles estiveram na presença de Deus e viram Deus. Como é que Arão vem agora com essa proposta? Então, o que acontece? Nós estamos diante de uma verdade que nós precisamos agora entendê-la. É uma verdade fundamental, uma verdade teológica. Qual é essa verdade? A Bíblia mostra que a revelação externa, ou seja, milagres, visões, espetáculos, não substituem conversão interna. Então vamos lá, abrindo aqui um parênteses breve, os cultos que são espetaculares e que têm demonstração de poder no sentido de cura, de tudo isso, não fazem transformação nenhuma. Aliás, na época de Jesus, os judeus pediram de Jesus milagres para que a liderança judaica, e ele vira e diz: eu não vou dar nenhum sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas, que todo mundo sabe o que significou isso. Mas é que milagres não são necessariamente as ferramentas para que haja transformação. Vamos entender transformação, porque mais adiante o autor da lição tenta nos explicar o que é essa transformação. Agora, Arão viu Deus, mas seu coração ainda era um coração fraco, moldável à pressão popular e, possivelmente, não regenerado plenamente. Mesmo ele sendo o que era a autoridade ali, ele vai ser o sacerdote, né, quando o tabernáculo vai ser construído mais adiante. Estamos falando da próxima lição. Ele vai ser o sacerdote mesmo nessa posição. Ele ainda não tinha o coração completamente regenerado. Mas a experiência física de Deus, e aqui eu chamo sua atenção para isso, meu caro professor e meu caro aluno da Escola Sabatina, que a experiência física com Deus não gera automaticamente transformação espiritual. Somente a fé, a rendição e o arrependimento pessoal podem fazer isso. Novamente, é por isso que na igreja nós não temos imagens. A presença física não gera transformação. O que gera transformação é a fé. E o que é a fé, segundo o apóstolo Paulo, lá nos Hebreus, ele abre o capítulo 11 dizendo: fé é firme fundamento. Ou seja, o que transforma é o conhecimento. Ou a graça, né? É toda a ação de Deus para que nós o conheçamos. É isso que transforma, e não a visão direta, física de Deus. Adorar um Deus que é invisível não é demérito algum. Aliás, talvez o crescimento mental mais poderoso que alguém pode ter é simplesmente lidar com a personalidade de uma pessoa e não com a pessoa física. E é isso que nós temos na igreja. Vejam aqui o contraponto disso que eu estou acabando de discutir com vocês. O bezerro de ouro foi muito mais do que um simples objeto. Ele foi a encarnação simbólica do desejo humano de um Deus que garantisse prosperidade material sem exigência moral ou espiritual, que é o que a maioria dos crentes busca nas igrejas. Eles querem benefícios materiais, mas não exigências espirituais. O que são exigências espirituais? É conformação com um sistema de leis que regulam comportamentos, regulam éticas e regulam o mundo físico. Essa exigência ninguém quer. O povo não compreendia a necessidade da comunhão com Deus, ou seja, ter a visão das coisas espirituais. Queria um meio visível de garantir bênçãos materiais. É a figura que abre a lição. Os bens materiais, que é a segurança do homem. Mas os dois universos
são ligados. Deus construiu o universo dessa forma. O universo moral está completamente ligado ao universo físico, e é o universo moral ainda mais importante que o universo físico, pois é ele, o universo moral, que governa o universo físico. O que o povo queria? Quando os israelitas pedem um bezerro, está em Êxodo 32, não estavam rejeitando completamente a ideia de Deus, mas estavam dizendo: queremos um Deus visível, controlável, que nos traga segurança, provisão e sucesso. Olha aqui, vou voltar uma tela para que nós entendamos o que eles estão pedindo. Eles queriam segurança, provisão e sucesso, sem exigências espirituais visíveis. Olha aqui, irmãos. Essa tela aqui. Instinto do coração humano caído. Força, desejo, prazer, poder, sobrevivência. Agora nós estamos aqui diante dessa questão. Queremos um Deus visível, controlável, que nos traga segurança, provisão e sucesso. Veja o que está repetindo lá, a tela que nós vimos anteriormente. Sem exigências espirituais, ou seja, eu não quero estar ligado a esse universo moral, com leis absolutas. Eu quero fazer as minhas próprias leis, mas não funciona. E infelizmente eu não vou ter como falar mais sobre isso, porque o tempo aqui é muito curto. Mas não dá para viver sem o universo moral de Deus, mas o povo queria isso. Substituíram a aliança com Deus por um contrato de benefício. Vejam bem, a aliança com Deus é o universo moral, era a lei dele. O que eles queriam? Eles não queriam compromisso com o universo moral, eles queriam apenas benefícios, um contrato de benefícios. É muito diferente isso, não é? Quando eu faço uma aliança, eu estou aderindo a todo o sistema. Um contrato de benefícios, não necessariamente. O que isso representava? O Deus de Israel estava firmando uma aliança espiritual, significando fidelidade, obediência, santidade e comunhão pessoal. Esses são os deveres morais. E o povo? Mas o povo, ao ver Moisés demorar, preferiu um Deus utilitário. E o que isso significa? O bezerro representava aquilo que o coração desejava mais do que a presença de Deus. E o que eles desejavam? Mais do que a presença de Deus? Segurança, fartura, estabilidade material. Não é isso que os crentes vão buscar na igreja de um modo geral? Você pode achar que não. Professores, eu tenho recebido, às vezes, mensagens de pessoas que se revoltam, dizendo: não, o que você está dizendo aí não faz sentido algum, é assim, 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 e vão contrários a tudo aquilo que está escrito, se manifestam descrevendo. É importante que nós entendamos com o que nós estamos lidando. Nós estamos lidando com uma aliança que pressupõe que eu vou estar ligado ao universo moral de Deus. O que nós estamos vendo aqui? Um animal que se alimenta da terra representa o desejo do coração centrado no chão e não no céu. Caros professores, começamos aqui a ver que há como que uma luta aí entre os dois universos, né? O universo moral e o universo físico. Essa questão, ela se mostra claramente quando nós estamos face a face com o que a Bíblia chama de idolatria. Então, a questão da idolatria está ligada ao universo material, ao universo físico. Porque a idolatria material
é sempre mais confortável do que a adoração espiritual. Entendam isso, adorar a Deus exige fé no invisível, submissão à sua vontade, que também não é visível, e abandono do pecado, que essa questão está ligado ao universo material. Eu não estou aqui fazendo apologia de que nós devemos desprezar todo o universo material, não é isso. O universo material foi feito por Deus e é para o nosso benefício, só que ele não é a nossa segurança. É nesse aspecto que nós não devemos estar ligados, achando que bens materiais são a nossa segurança e o nosso conforto. O nosso conforto e segurança é a presença de Deus. E a presença de Deus se faz diretamente através do universo moral que ele criou. Então, vejam bem, adorar um ídolo feito de ouro é visível, representa promessas imediatas como fertilidade e fartura, mas não exige transformação interior. Essa luta contra essa transformação interior é uma cegueira provocada pelo pecado. E nós vamos tentar ver isso agora, nas próximas lâminas. Então, essa é a chave espiritual, teológica e antropológica para entender tanto a queda humana quanto os efeitos da idolatria e da apostasia. Então, eu vou tomar aqui uns segundos para a gente aprofundar um pouco nessa questão da separação entre esses dois universos, o físico e o moral. O que isso causou no homem? Essa tentativa de separar os dois, que é o pecado. Deus é o único capaz de manter a carne e a alma em equilíbrio. Venham comigo aqui agora, depois desta informação, entender o que é que Deus é Ele unicamente capaz de fazer, de equilibrar carne e alma. Porque nós vamos ver aqui abaixo que o homem tem 3 dimensões. Ele é corpo, ele é alma e ele é espírito. Essas 3 dimensões, por causa dessa separação entre o universo físico e o universo moral, se desequilibraram. E agora nós temos uma supremacia da carne sobre a alma. E essa terceira dimensão, que é o espírito, ela está como que adormecida, essa dimensão, se não estiver morta. E Jesus se refere a isto várias vezes na Bíblia, dizendo que é preciso que ele veio para que nós tenhamos vida. Como assim? Nós estamos mortos? Sim, estamos. Na dimensão espiritual, nossa dimensão espiritual está anulada. E ele veio para que ele pudesse ressuscitar essa dimensão. E nós vamos agora não tecer um estudo sobre essas 3 dimensões, mas vamos mostrar como o pecado causou uma desorganização de tal ponto que levou os israelitas a preferirem um bezerro de ouro do que fazer uma aliança com Deus. Foi essa desorganização que foi o fundamento de toda essa questão. Aliás, esse episódio do bezerro de ouro, ele é lapidar. O que quer dizer isso? Ele é uma situação que precisa ser estudada por nós, porque essa situação se repete a cada era, a cada geração. Nós vamos repetindo esse mesmo sintoma, mesmo fundamento, os mesmos sintomas estão se repetindo a cada geração que vem. Então venham comigo aqui, olha. O ser humano foi criado para funcionar com Deus como centro integrador. Se Deus não está próximo do homem, se ele não há comunhão com o homem, as 3 dimensões que são carne, alma e espírito se desintegram. E o que vai acontecer? O ser humano é composto por corpo, que é a carne, alma, que é a mente e as emoções, e espírito, que é a dimensão de ligação com Deus. No plano original,
que acontecia? O espírito humano se liga ao Espírito de Deus. Está em Gênesis 2:7. A alma, que é a razão, a emoção e a vontade, se submete ao espírito. Portanto, o espírito comanda a alma, que é o desejo, a vontade, a emoção, a razão. E a alma, por sua vez, vai comandar a carne, porque a carne é um instrumento que expressa obediência. Então, a relação de equilíbrio é espírito que comanda a alma é o desejo, é a vontade, ou numa linguagem mais técnica é a volição. A volição inclui tudo isso aqui, razão, emoção, vontade. Se o espírito comanda a alma, e a alma deve dizer ao corpo o que ele deve concretizar, se esse sistema está funcionando assim, nós estamos em equilíbrio. O que nós estamos vendo é que, sem Deus, o corpo, que são os instintos que nós vimos ali no início, começa a influenciar a alma. A alma que deveria comandar a carne, ela é comandada pelo instinto. A carne produz na pessoa vontades que são incontroláveis. E o espírito que está adormecido, que deveria ser o comando de todas as 3 dimensões, ou das 2 dimensões abaixo, que quando ele não exerce essa função, há esse descontrole. O corpo manda na alma e o espírito está morto. Vejam isso, é descrito pelo apóstolo Paulo. Ele descreve como a alma entra em desespero por não conseguir mais governar a carne. Então, quando o espírito está desligado de Deus, que é a terceira dimensão que comanda todas as outras dimensões, o que vai acontecer? Ele, em Romanos 7, 15 a 19, ele diz: porque o que faço não aprovo. Ou seja, a carne comanda ações e que a alma não quer, mas é a carne que comanda. Eu tenho instintos e eu obrigo a minha alma a querer aquilo. E o espírito está desligado de Deus, portanto não há essa sequência de comando. O espírito comanda a alma e a alma comanda a carne. E o Paulo está falando aqui: eu não quero, mas o mal que não quero, é isso que faço. Essa questão é desesperadora. Paulo termina esse trecho dizendo: quem me livrará do corpo dessa morte? Agora, sem Deus, a carne domina com seus desejos. A alma se torna escrava das sensações e o espírito permanece inativo ou morto. Isso está em Efésios 2:1. Então, qual é o problema lá com o bezerro de ouro? Essa questão. Qual é o problema que pode acontecer conosco agora? Também essa questão. É preciso que haja o retorno ao equilíbrio do ser. Volto a dizer aqui, porque nós estamos aqui num momento de transformação. É preciso que Deus ressuscite o espírito. Por isso ele veio e disse, Jesus veio e disse: eu vim para que tenham vida, não é? Ele ressuscita o espírito ressuscitado vai comandar a alma, e a alma, uma vez ligada ao espírito, faz com que o corpo expresse louvor a Deus, que é o caráter de Deus. Então, isso tudo em equilíbrio é o homem restaurado. Então, agora, com isso na mão, vamos entender o que Moisés fez. Moisés, entendendo esse problema completamente, o que ele faz? Ele intercede como mediador entre o povo e Deus. Foi por causa de compreender isso que Moisés intercedeu. Moisés não tenta justificar o pecado, porque ele sabe que não há justificação. Mas ele implora com base na promessa feita a Abraão. Ele oferece até a própria vida. Se não perdoares, risca-me do teu livro. Ou seja, eu farei qualquer coisa
para que esse povo tenha a chance de ter o reequilíbrio. É isso que ele está dizendo. Então, essa intercessão é o ponto central da lição. E isso vai nos mostrar a gravidade do pecado. Ele não pode ser ignorado, que é essa questão desse desequilíbrio. Vai nos mostrar a necessidade de um mediador, porque como o Espírito está morto, nós estamos desligados do céu. Isaías tem um texto que diz: vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. É necessário a ressurreição do Espírito para que haja a religação com o céu. E isso só é feito através de um mediador. Foi Cristo quem trouxe essa condição. Novamente, ele disse que veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Não é isso? Agora, essa intercessão mostra a possibilidade da misericórdia, mesmo diante do juízo iminente. Então, Jesus intercede por nós no céu, não é isso? Assim como Moisés intercedeu, porque ele sabe da situação. Há inclusive um texto no Salmo, o salmista dizendo: tu sabes que nós somos pó, por isso perdoa-nos. Ele sabe desse desequilíbrio. Mas qual é a lógica disso tudo que nós estamos vendo? A intercessão é a ponte entre a justiça ofendida e o amor persistente de Deus. Venham comigo aqui, olha, a misericórdia se manifesta por meio da intercessão. Então, como nós estamos desligados de Deus, é necessário um intercessor que faça com que a misericórdia nos alcance, porque senão não há o alcance da misericórdia. Moisés entra como mediador, intercedendo em favor do povo. Ele não minimiza o pecado, mas apela para o caráter de Deus. E qual é o caráter de Deus? Sua promessa, sua paciência, sua glória entre as nações. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao povo. Isso é o verso 14 do capítulo 32 de Gênesis. De Êxodo, desculpe. Como é que nós podemos resumir tudo isso? A misericórdia aparece como fruto da intercessão, mas nasce do coração de um Deus que ama e perdoa. Os irmãos entenderam a necessidade de um mediador? Como não há ligação entre nós e Deus, é necessário um mediador para ligar. E é esse mediador quem pede de Deus as promessas que ele fez. Como nós não falamos diretamente com Deus, é necessário um mediador. Moisés faz esse papel aí. E quem é que faz esse papel agora aqui? Nós temos algum mediador? Temos Jesus, que está no céu, não é verdade? Mas fazemos orações intercessórias, não fazemos? A igreja faz, não é? O pastor da igreja faz, os irmãos fazem uns pelos outros. É a intercessão. É alguém que reviveu, alguém que teve sua estrutura, o seu ser, corpo, alma e espírito, reequilibrado, que faz com que a misericórdia seja disparada, porque Deus é um Deus de amor, conforme o texto está dizendo aqui. É um Deus que ama e perdoa. Então, meus amigos, a misericórdia não anula a justiça, mas a misericórdia redireciona a justiça. Então vejam aqui, no episódio do bezerro de ouro, 3.000 homens são mortos. Ou seja, houve justiça. O detalhe desse trecho aqui é que foram 3.000 pessoas que morreram. E os comentadores dizem que parte daquele povo egípcio que saiu junto com os israelitas foi que provocou essa história. Eles aqui excitaram o povo para essa história do bezerro de ouro. E esses 3.000 homens que morreram, grande parte desse povo egípcio que saiu. Então saiu muita gente, não é? Agora, Deus manda uma praga também, que assolou o povo. Não está descrita qual foi a praga, mas o povo sofreu.
E Deus decide não mais acompanhar o povo pessoalmente e envia um anjo em seu lugar. Ele disse para Moisés: eu vou ficar agora de fora. E de fato a nuvem se afastou do acampamento. Tudo isso está lá na descrição de Êxodo, capítulo 33 e capítulo 34. Então, o que podemos concluir? Mesmo quando Deus perdoa, Ele permite consequências redentoras. Ou seja, sempre há pedagogia, não é? Com o juízo. Deus é sempre misericórdia. Mesmo com o juízo, Ele está aplicando pedagogia. Quero que os professores entendam, essa palavra pedagogia, ela está ligada à transformação. Então, os juízos são também oportunidades pedagógicas para transformação, para ensinar, purificar e restaurar. O clímax da misericórdia é a revelação do nome de Deus. Depois da crise, Moisés clama: mostra-me a tua glória. Esse vai ser um assunto que vai estar nas próximas lições. Moisés discutindo com Deus que ele precisava de conhecer mais ainda Deus. Então Deus responde com uma das declarações mais sublimes da Bíblia. Nós vamos entrar em pormenores nas próximas lições. Ele próprio Deus proclama: o Senhor Deus, compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Esse trecho nós vamos dissecar mais nas próximas lições. Então, o que nós temos aqui? Nós vemos o coração do Deus da aliança. Ira santa, justiça firme, mas misericórdia abundante e perdoadora. Agora vejam, eu tenho aqui uma tabela que resume isso tudo que foi discutido nessas duas últimas telas. Idolatria. Qual foi a ação divina? Ira santa. Qual é o propósito pedagógico disto? Mostrar a gravidade do pecado. Intercessão. Qual é a ação divina? Misericórdia revelada. Qual é o propósito da intercessão? Salvar e restaurar. Consequência. Qual é a ação divina aqui? Juízo moderado. A consequência da aplicação da intercessão. Juízo moderado. E qual é o propósito disso? Corrigir e ensinar. Agora nós podemos passar para o segundo assunto dessa semana, que é a restauração da aliança, porque o episódio do bezerro de ouro quebra a aliança, não é verdade? Foi uma quebra radical. Adoraram um Deus estranho. Então agora como é que Deus, depois da intercessão de Moisés, depois de essa discussão toda sobre o que pecado causa no ser humano, nas 3 dimensões do homem, nós podemos entender como é que a restauração da aliança ocorre. Então, a aliança é uma renovação espiritual. O que é a renovação espiritual? O renascimento do espírito humano. Deus manda a Moisés lavrar novas tábuas da lei. Então, aqui está novamente a ligação entre o espírito humano e o universo moral de Deus, as leis. Está claro? Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Então vejam aqui, meus caros, tudo aquilo que nós vimos nas telas anteriores vai resultar na restauração da aliança, que foi quebrada ali com o ato da adoração daquele bezerro de ouro. Uma vez que a aliança está restaurada, agora toda a parte pedagógica aplicada, nós vamos ver o que aconteceu com o povo nesse intervalo de 40 dias, que Moisés volta para falar com Deus. Ficou mais 40 dias lá em cima. Eles estavam sob impacto do juízo e da vergonha. Ou seja,
A parte pedagógica estava em plena ação. O pecado do bezerro de ouro havia resultado na morte de 3.000 homens, gerado uma praga e produzido uma tensão espiritual. Deus ameaça não ir mais com eles. Essa era a tensão espiritual. Ou seja, o universo moral ia se desligar do universo físico. Eu quero que os irmãos entendam isso. O universo moral desligado do universo físico é caos no universo físico, porque é o universo moral que mantém o universo físico. Os dois não podem existir separados. Aliás, o universo moral pode existir separado sem o universo físico, mas o universo físico não vai existir sem o universo moral. Os irmãos entendem? Então Deus provoca uma tensão, que também é pedagógica. O povo provavelmente estava temeroso, envergonhado e em estado de espera, mas com a esperança da purificação. Irmãos, essa é a nossa situação atual. Nós estamos como igreja nesse estágio, esperando purificação, porque nós somos do jeito como nós vimos ali para trás, em todas as lâminas que foram mostradas na lição. Mas, para nossa felicidade, se a misericórdia é disparada porque há uma intercessão, o que nós temos no céu? Um advogado, não é verdade? Que é um intercessor e que vai fazer disparar a misericórdia de Deus. Nós precisamos entender isso, nós precisamos entender o processo que está ocorrendo. Então, meus irmãos, venham comigo aqui. A idolatria havia quebrado a confiança e o povo agora estava em suspensão espiritual, dependendo da mediação de Moisés para saber se ainda pertenciam à aliança. Vou lhes dizer uma coisa importante. Por causa de Jesus Cristo, toda essa tensão espiritual, ou essa suspensão espiritual, foi restaurada. Jesus restaura, agora nós estamos vivendo em plena aliança. Esse é o nosso sucesso, essa é a nossa notícia mais importante, mais alvissareira, mais alegre. Jesus recupera tudo. E nós agora estamos na igreja de Deus, só que nós estamos agora sob aliança. Prestem atenção nisso. Então o que vai acontecer? Não pode haver relato de nova rebelião, e não houve, de fato, lá no Gênesis, nesses 40 dias, nada de contenção, né? Nada de rebelião. Durante esses 40 dias não houve murmuração, idolatria ou rebeldia relatada, o que é raro no Êxodo. E nós temos que entender isso também. Se nós estamos sob aliança restaurada, Jesus restaura, nada de quê? Nada de murmuração, nada de idolatria, seja nada do ego nos nossos cultos, nada de rebeldia contra nada. Nós estamos em harmonia interna e, portanto, com harmonia externa também. E o que isso indica? Indica que o povo foi impactado pela disciplina de Deus, estava esperando em silêncio o desfecho da intercessão de Moisés. É essa a nossa questão aqui. Nós também estamos impactados, não é verdade? Com a disciplina de Deus. Por isso estamos na igreja. Irmãos, uma lição importante, com muitas coisas ligadas conosco. O bezerro de ouro, ele vai, essa situação, ela vai provocar uma outra intervenção de Deus, que é o santuário, que nós vamos estudar nas lições que virão. Acho que é a próxima lição. Lição número 12. A partir dali, Deus coloca na mão de Moisés a planta do santuário e faz com que o povo, uma vez que a aliança foi refeita, tenha restauração, eles recebam a possibilidade do reequilíbrio e sirvam a Deus. E Deus vai viver no meio dessa gente, assim como ele vive no meio da igreja atual.
lembrem, nós estamos vivendo numa aliança. E a questão toda da rebeldia passou, porque agora nós já sabemos a consequência. Muito bem. O povo aguardava o retorno com as novas tábuas, sinal da nova aliança, o retorno de Moisés com o rosto resplandecente. E isso aqui é o último ponto da lição dessa semana. E quero que vejam isso aqui. Moisés retorna com o rosto resplandecente. O que isso simboliza? Que a intercessão foi aceita, que a aliança foi renovada e que a presença de Deus não os abandonaria. Os 40 dias foram um tempo de espera silenciosa e de dependência total da graça divina. O rosto resplandecente de Moisés quer dizer muita coisa. Quer dizer que Moisés não só conheceu Deus, ele não só viu Deus fisicamente, Deus agora habitava nele. Nós vamos ver isso com mais detalhe na última lição, na 13ª lição, como isso aconteceu. E agora o rosto resplandecente de Moisés queria dizer, Moisés tinha autoridade que era impartida por Deus para conduzir o povo. Ele agora tinha mais possibilidades de formar um povo de acordo com o universo moral de Deus. Eu tenho aqui uma conclusão de toda a lógica da lição estudada, que está nessa tabela aqui. Apostasia, o que acontece? A idolatria quebra a aliança. O que revela sobre Deus essa apostasia? Santidade e justiça. E o que exige do ser humano? Reconhecimento do pecado. A etapa intercessão, o que acontece? Moisés suplica pelo povo. O que a intercessão revela sobre Deus? Amor, paciência, compromisso. E o que é exigido do ser humano se a intercessão existe? Dependência de um mediador. Se a etapa é revelação, o que acontece? Deus apresenta-se em Êxodo 34. Ele diz, nós lemos ali, o Senhor, misericordioso, bondoso, paciente, longânimo. Ele se apresenta. E o que revela de Deus? Equilíbrio entre justiça e misericórdia. E o que ele quer do ser humano? Fé no caráter de Deus. Ou seja, eu vou copiar esse modelo, fé nesse modelo. Se a etapa é restauração, o que acontece? Nova aliança e presença renovada de Deus com o povo. O que revela sobre Deus? Fidelidade divina. E o que exige do povo? Arrependimento, obediência renovada. É isso que nós precisamos entender. Esse é o nosso momento. É a igreja atual. Agora vamos ver os temas, os 2 grandes temas que estão no auxiliar do professor, ligados com os temas diários da lição dessa semana. Então, o primeiro grande tema, que é a nossa tendência à idolatria, liderança fracassada no domingo, idolatria e o mal na segunda e corrompidos pela idolatria na terça-feira. Nós já entendemos por que isso ocorre, não é? O pecado faz com que haja uma desorganização do ser humano. É o espírito quem deve comandar a alma e a alma deve comandar o corpo. Com o pecado, o que acontece? É o corpo que comanda a alma e o espírito está morto. O segundo grande assunto era a restauração da aliança. Então, justa ira de Deus na quarta-feira e a intercessão na quinta, que nós vimos o que significou. É a restauração desse equilíbrio que é perdido, não é? Só há possibilidade de manter a aliança se o equilíbrio humano for restaurado. Então vamos ver o que nós aprendemos num parágrafo. O Senhor pode fazer em nós infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20.
Não devemos nos concentrar em nós mesmos e satisfazer nossos desejos pecaminosos, porque isso leva à idolatria. Em vez disso, nossa atenção deve estar em Deus e em seu poder. Ele concede a força de que necessitamos para uma vida nova e vitoriosa. Isso está escrito na sua lição, porque são palavras do autor, pastor Iri Moscala. Muito bem. Se nós formos tomar o verso para memorizar, esse assunto todo que está discutido vai nessa frase: agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Ou seja, restaura esse povo. Muito bem. Então vamos à aplicação da lição, e esse é um trabalho coletivo. Vamos juntos. Como seres humanos, só conseguimos decidir fazer o que é certo sob a influência da graça de Deus. Precisamos escolher obedecê-lo, mas não temos força para cumprir essa decisão ou segui-lo. Em nossa fragilidade, precisamos de ajuda externa. A boa notícia é que ele nos oferece tanto a disposição, como resposta ao seu chamado, quanto o poder para obedecer. Está em Filipenses 2:13. De maneira prática, como você percebe essa provisão atuando em sua própria vida? Caros professores e alunos da Escola Sabatina, nós estamos na Igreja Adventista. E tudo isso que nós estamos estudando, já assuntos das lições anteriores, é que Deus pede, exige de nós algumas coisas, mas Ele próprio nos ensina como responder. Nós vimos isso no episódio da sarça. Moisés dialoga e Deus vai ajustando as coisas com ele. Nós vimos isso no episódio da Páscoa, que Deus próprio apresentou a solução para que não morressem os primogênitos. Nós vimos isso no episódio da passagem pelo Mar Vermelho. Foi o próprio Deus que providenciou tudo e matou, inclusive, o exército de Faraó poderoso, o exército mais poderoso da época. Tudo isso foi uma obra de Deus. No outro lado, eles tiveram que lutar contra Amaleque, um povo que era inimigo do povo de Deus, e foi Deus quem lutou por eles, porque eles não eram um exército organizado. Essas questões estão colocadas para que nós entendamos que as promessas de Deus, de que Ele vai realizar a aliança dele em nós, porque a aliança pressupõe o que Ele prometeu, que Ele iria escrever as leis no nosso coração. Então nós, na Igreja Adventista, temos que perceber que mudanças já estão ocorrendo em nós. Se as exigências de Deus estão se tornando factíveis, ou seja, elas estão se concretizando na nossa experiência. Se nós passamos a ter um comportamento não mais buscando segurança no universo físico, mas sabendo que é o universo espiritual ou o universo moral quem comanda o universo físico. Nós podemos utilizar os bens que estão à nossa disposição, mas dentro dos padrões do universo moral de Deus. Essa é a questão que está aqui. E por isso temos a igreja. Essa transformação, volto a dizer, é uma promessa de Deus. Nada melhor do que nós agora orarmos a Deus pedindo que, se por acaso ainda não sentimos essa transformação, que Ele possa fazer exatamente cumprindo a promessa que Ele fez. Então vamos orar. Bondoso Deus e Pai, vimos uma lição importante mostrando como o desequilíbrio causado pelo pecado no ser humano leva à idolatria. Nós estamos na Tua igreja e com esse conhecimento nas mãos.
que nós temos que fazer agora é pedir ao Senhor que, por causa das promessas que foram feitas, que o Senhor escreveria a sua lei no nosso coração, que o Senhor restabeleceria a vida em nós, que o Senhor restauraria o nosso espírito e que o nosso espírito estaria ligado ao seu espírito. Essas promessas nós as estamos humildemente reclamando e pedindo em nome de Jesus. Amém. Caros professores, mais uma etapa, não é? Quase final. 11ª lição. Vejam como o progresso aí de conhecimento está indo, né? O que eu espero, né? Qual é a minha expectativa pessoal? Que eu saia desse ciclo de lições do livro de Êxodo muito mais sabendo lidar com as coisas de Deus. Essa deve ser a expectativa de todos nós, né, que estamos na escola sabatina, não é verdade? Mesmo porque se nós não tivermos clareza na lógica toda exigida por Deus, ao invés de descomplicar, nós vamos complicar. Mas a nossa missão é descomplicar a lição, não é, professores? Então, lhes convido para o próximo episódio. No próximo episódio, nós vamos falar de santuário e vamos, no final da lição, mostrar como a visão que Moisés teve do caráter de Deus o instrumentalizou para conduzir um povo que precisava ser o modelo para o mundo. Lições importantes, vocês não podem perder. E espero nos próximos episódios. Até lá!